Olá, está começando agora um ponto de encontro e hoje está comigo o Dr. Sérgio Narciso Marques Lima, ele que é doutor, professor da Faculdade de Odontologia da USP, hoje aposentado, mas atuando ainda no particular, e comigo o vereador Bertinho Scandiuzzi, que vem gentilmente aos estúdios da TV Câmara para falarmos sobre a higiene bucal e também tratamento de infecção gengival. Ninguém melhor do que ele, o mestre, para falar um pouquinho com a gente. O Dr. Sérgio, que esteve há pouco num congresso, vai falar um pouquinho mais da saúde bucal e o que é que eles estão preocupados. É isso, né, Dr. Sérgio? Exatamente. Tudo bem? Muito obrigada por vir hoje aos estúdios da TV Câmara. É o maior prazer para eu estar aqui conversando com o vereador, com você, e tentando passar para a sociedade de Ribeirão Preto uma mensagem visando a saúde da população. Há muitos anos eu já me preocupo com a saúde da população, no tempo do prefeito Duarte Nogueira, Dr. Raia, secretário. Nós lutamos muito para a prevenção da cárie, para a prevenção que as crianças não tivessem um índice de cárie tão elevado. E naquela época, os cirurgiões dentistas da prefeitura atuaram de uma forma maravilhosa, apoiados pelo prefeito, pelo secretário, pela população, e houve uma redução significativa de toda a população do índice de cárie dos estudantes dos grupos escolares da prefeitura municipal. E hoje, a minha pretensão em aceitar o convite do nobre vereador é vir aqui para alertá-los de uma nova situação que está envolvendo muito as doenças não contagiosas. As doenças crônicas não contagiosas que lotam os nossos ambulatórios, os nossos hospitais, elas podem serem agravadas pelos problemas da saúde bucal. Então, em muitas situações em que o paciente tem uma doença não transmissível crônica, como a diabetes, a endocardite, o reumatismo e outras doenças, são influenciadas pelas bactérias que estão situadas na boca. Olha que interessante, doutor Sérgio. E eu vou falar com o vereador Bertinho Scandiuzzi, que durante muitos anos atuou também à frente de todo esse trabalho que o doutor Sérgio coloca aqui agora, né, vereador Bertinho? E quando ele fala que através desse trabalho gigante que vocês fizeram, vocês conseguiram diminuir esse índice de cáries nos adolescentes, nas crianças, na rede pública municipal. Eu queria, vereador Bertinho, que o senhor falasse um pouquinho a esse respeito e depois a gente pergunta aqui, e o doutor Sérgio nos dando uma aula hoje, falando do congresso que ele esteve há pouco também, mas queria que você falasse desse trabalho que você teve à frente também como dentista e a importância da saúde bucal. Ela é muito importante, né, vereador? Realmente, Jane, eu quero inclusive agradecer o doutor Sérgio por ter aceito esse convite nosso. Ele que foi meu professor de periodontia na faculdade aqui na USP, em Ribeirão Preto. Quantas vezes eu vi o doutor Sérgio trabalhando no laboratório, pesquisando, vendo os problemas, interessado com a saúde bucal, e como ele é um grande professor que foi, que só tem que agradecer tudo aquilo que ele conseguiu transmitir para mim e para os demais colegas, demonstrando, inclusive, dando confiança para nós aos conhecimentos através das pesquisas. Eu sempre tive contato com o Dr. Sérgio e agora, recentemente, numa visita que eu tive o prazer de estar acompanhado com o doutor chefe da divisão de odontologia, o Dr. Arthur. Estivemos lá fazendo uma visita no consultório do Dr. Sérgio, onde nós fizemos então um convite para que ele viesse aqui falar um pouco do conhecimento enorme, imenso que ele tem sobre a doença bucal, que isso vai provocando outras doenças, outras infecções, né? E que
lotam as nossas unidades de saúde, e a pessoa tomando cuidado na prevenção de doenças através da higiene bucal, vai aliviar muito o problema do atendimento da saúde pública em Ribeirão Preto. Doutor Sérgio, a importância da higiene bucal é fundamental. Como é que o senhor, que é um mestre, pode colocar para a nossa população a atenção que essa mãe tem que ter, que essa avó tem que ter, que esse tio, pai, avô, enfim, para essas crianças que estão vindo, para essa geração desses adolescentes? Essa é uma pergunta que eu faço, porque hoje em dia, quando o senhor coloca aqui para a gente, no início do programa, Jane, as bactérias estão aí e elas vêm pela boca. Então eu queria que o senhor falasse da importância da higiene bucal, doutor Sérgio. Olha, falar sobre a higiene bucal é uma voz que hoje está dominando todo o planeta Terra, porque a população do mundo está envelhecendo de uma forma inigualável, nunca aconteceu isso na história. E a necessidade de prepararmos as nossas crianças para o futuro não ter problemas na cavidade bucal. Então, a higiene oral é uma peça fundamental para a prevenção das doenças que ocorrem na cavidade bucal. Então, é impossível para uma pessoa manter uma higiene oral correta sem o auxílio de uma pessoa que vai orientá-la para essa higiene oral. Então, nos grupos escolares, nas escolas, as mães, todos devem se preocupar em dar uma motivação para a higiene oral. Eu tenho visto em todos os países, existem trabalhos científicos mostrando a necessidade de estimular as crianças, os jovens, as pessoas para fazerem a higiene bucal. Por quê? Por que cuidar da higiene bucal? Porque quando as bactérias se alojam na superfície do dente, aliás, na nossa cavidade bucal, existem duas colônias de bactérias, umas planctônicas, que são as bactérias que estão livres, andando pela boca. Essas bactérias não interferem muito, a não ser no equilíbrio intestinal, na microbiota geral do paciente. Essas bactérias planctônicas precisam estar sadias para que as bactérias do intestino, do sistema digestivo, estejam harmônicas, estejam em equilíbrio. Quando essas bactérias se fixam no dente, formam os biofilmes da superfície do dente. Essas bactérias eram chamadas de placa bacteriana. Essas placas bacterianas, elas se mineralizam, se transformam em tártaro. Quando a placa bacteriana é mineralizada, a escova de dente não tira mais. E essas escovas, não tirando mais a placa bacteriana, não tirando o biofilme das bactérias, que se alojam em lugares inacessíveis, a escova inacessíveis, aonde não alcança, né, doutor? Não alcança. Então, há necessidade de um especialista, de um higienista, para remover esse biofilme. Porque esse biofilme de bactérias, por feromonas, etc., caem na corrente circulatória. Eu tive o prazer, de 1984, defender minha tese de livre docência, onde eu mostrei que toda situação que você mexe na boca do paciente, na escovação, na limpeza e na alimentação, as bactérias caem na corrente circulatória, dando uma bacteriemia. As bacteriemias são bactérias que caem continuamente na nossa corrente circulatória. Elas são eliminadas pelo sistema imunológico. Então, o sistema imunológico continuamente está detonando, lutando contra essas bactérias. Contudo, quando esse processo vai muito além do tempo, quando passa um tempo muito grande que essas bactérias atuando no sistema imunológico, esses produtos, as citocinas, esses produtos que saem dessas reações, vai atingir várias partes. Então, as pessoas que têm comorbidade, que não são transmissíveis, ou seja,
a hepatite A, a hepatite B, as doenças cardíacas, a diabetes, etc., são influenciadas por essa luta do sistema imunológico com as bactérias que estão alojadas na boca. Porque já está fragilizado, né, o sistema ali, né, doutor? Ele utiliza muito o sistema imunológico, fragilizando a defesa de outras áreas. Com certeza. Na verdade. Então, eu conclamo sempre que as pessoas, mesmo quando têm uma comorbidade, que vai a um centro de atendimento, a necessidade de verificar se essas bactérias que estão causando aquele agravamento da diabetes, aquele agravamento de uma endocardite bacteriana subaguda, se essas bactérias não estão alojadas na superfície do dente. Por quê? A bactéria mora na superfície do dente sem causar nenhuma dor. A doença da gengiva, periodontite, a gengivite, ela é muda, ela não fala. Ela é silenciosa, né, doutor Sérgio? Ela fica quietinha lá, atuando em todo o sistema. E com o passar do tempo, a preocupação que notei no Congresso Internacional atualmente é que essas comorbidades, a diabetes, etc., acabam levando a uma atuação no hipocampo do paciente, no sistema nervoso central, onde vem a demência e depois a Alzheimer. Que é isso que nós vamos, inclusive, doutor, eu vou falar, no início do nosso programa, no Ponto de Encontro, o Bertinho Scandiuzzi falou, sumiu um pouquinho a voz, queria que você falasse novamente. Quando eu te pergunto, Bertinho, da importância que você teve nesse trabalho, quando o doutor Sérgio, no início do programa, fala que hoje, através do programa que vocês tiveram, de incentivo aí, todo esse trabalho com as escolas, com as crianças, foi muito benéfico. E eu queria que você falasse novamente, e aí eu retorno para o doutor Sérgio falando sobre a infecção gengival. Olha só, nosso programa está quase acabando, doutor. É tão rápido, né? Olha, eu posso adiantar para vocês. A infecção gengival, periodontal, ela é surda, ela não fala. Ela é muda. Ela é muda, ela não dói. Quando o paciente vai ao dentista, o dente está mole porque a infecção destruiu o osso, destruiu o dente, e o dente é extraído. E o paciente acha isso normal. Não é normal. A pessoa não é normal perder os dentes. A mão que agrada, a mão que salva, não é a mão que mutila. Ok, perfeitamente. A mão que salva, a mão que cura, não é a mão que mutila. Isso é muito importante a pessoa ter em mente. Então, não é extraindo os dentes, não é removendo o dente, pondo implante, fazendo isso, fazer aquilo, que você está cuidando da saúde do paciente. Pelo contrário, né? Bertinho? Realmente, Jane, como eu havia falado, eu sou orgulhoso de ter sido aluno do Dr. Sérgio. Eu participei realmente desses trabalhos que ele acabou de citar, que a gente tinha nas escolas, como ainda acadêmico, orientado sempre pelo Dr. Sérgio e pela equipe todinha dele, do departamento que ele pertencia e que pertence até hoje, porque a história do Dr. Sérgio é uma história que ela é inesquecível. Não tem como se falar em odontologia, se falar em periodontia, se não se comentar o nome do Dr. Sérgio. Eu sou muito orgulhoso de ter sido orientado na minha profissão por um mestre desse naipe, um mestre que sempre se preocupou. Ele durante as aulas, ele comentava para a gente, olha, a escovação é importante, nós temos que ter certeza de que a higiene bucal está perfeita, porque agora, nessa visita que estivemos, eu com o Dr. Arthur, no consultório do Dr. Sérgio... Temos também algumas imagens aí, pronto, que a gente vai mostrar. Lá nós estivemos com o Dr. Sérgio, eu, o Dr. Arthur e nossa equipe. Ele continuou ainda mostrando a dedicação, o trabalho dele, mesmo no consultório, e as pesquisas que continuam. Dr. Sérgio, eu me lembro, acadêmico, eu chegava nos laboratórios, estava lá o Dr. Sérgio fazendo a pesquisa. Ele transmitia aquilo que ele pesquisava, aquilo que ele via, o que era real de necessidade para uma saúde bucal.
que a saúde bucal, as doenças começam, né, doutor? Começa pela boca. Exatamente. Olha, a porta de entrada do organismo. É o seguinte, as pessoas, quando falam pela Organização Mundial de Saúde, a saúde começa pela boca, a pessoa pensa na alimentação. Sim, é na alimentação, mas a pessoa precisa ter os dentes para mastigar, para triturar. Agora, a saúde começa pela boca, se refere às inflamações que podem ter na boca e as bactérias originadas dessas inflamações, dessa gengivite, dessa periodontite, caminharem pelo todo o organismo, indo atuar, inclusive, no sistema nervoso central. Doutor Sérgio, eu quero fazer um convite para o senhor voltar na TV Câmara com um pouco mais de tempo, porque a gente, infelizmente, está chegando no momento de terminarmos esse programa, mas fazer um convite de público já, porque eu tenho certeza que o senhor tem muito mais para nos orientar, muito mais junto com o vereador Bertinho, para explicar de que forma essa população pode ter uma higiene melhor, de que forma todas essas doenças causadas pela boca influenciam no dia a dia do ser humano. E hoje a gente vê todas as UPAs, hospitais, cheio de pacientes, uns com bactérias que não sabem decifrar o que é, outros com uma doença, outras coisas, e é tudo isso passando pela boca. Então, gostaria que o senhor, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui, a do vereador Bertinho Scandiuzzi, e que o senhor tenha um compromisso conosco de mostrar para a população que a higiene bucal, ela é para todos, é possível, e rapidamente, de que forma esse telespectador que está assistindo a gente pode fazer essa higiene bucal, doutor Sérgio? Olha, ninguém melhor que o próprio paciente para saber das condições dos seus dentes, das condições da sua boca. Escovar os dentes, usar o fio dental, usar os métodos de escovação são fundamentais para manter uma boa higiene oral. Agora, se tiverem alguma dúvida, alguma gengiva que sangra, mau hálito, procurem um profissional, um higienista, porque às vezes sozinho a pessoa não consegue manter um nível aceitável de higiene oral. Eu termino aqui agradecendo o convite e espero que possamos auxiliar um pouco a população a ter um nível melhor qualidade de saúde. Porque hoje está iniciando a vacinação contra a poliomielite. Então as doenças que são transmissíveis e que têm vacinas, elas estão controladas. O que não está controlado são as doenças crônicas não transmissíveis que são influenciadas pelas bactérias que estão contaminando a boca. É isso. É uma coisa, é uma equação que pode ser descrita de uma forma simples, desde que haja uma colaboração entre as profissões de saúde. E o senhor tem um tratamento também de infecção gengival, que é o predisponente do Alzheimer. Exatamente, porque com o passar do tempo, as bactérias, principalmente tipo porfiromonas, elas vão até o cérebro e ficam retidas, porque elas não atingem o hipocampo, porque tem uma camada de proteção. Mas com o passar do tempo, para que você não sinta a dor da inflamação, esse hipocampo vai retraindo, a pessoa vai perdendo os seus sinais cognitivos, vai ficando mais surdo, vai ficando mais ausente, até que é um ponto que chega a demência. A demência é um mecanismo de defesa do sistema nervoso central. Ele é tão agredido pelo sistema imunológico na defesa que ele vai se retraindo a ponto que a pessoa não tem mais nenhum sinal cognitivo. Ele não escuta, ele não participa, ele fica ausente e no fim vem Alzheimer. Daí você vê, né, Jane, a necessidade da higiene bucal e a procura de um profissional responsável pela área, que quanto problema pode causar, pode prevenir, né, o caso do Alzheimer. Quer dizer, as pessoas são acometidas desse problema e não sabem a origem. Uma das origens poderia ser o quê? Uma infecção gengival. Não é isso, doutor Sérgio? Exatamente. Hoje, no Congresso, apresentaram vários trabalhos que todo paciente que tem Alzheimer
todo paciente que é demente ou já perdeu seus dentes, ou perdeu o dente ao longo do tempo. A maioria dos Alzheimer não tem o dente, ou se tem o dente está todo inflamado. Então, nosso ponto de encontro vai terminando aqui, mas a gente vai ter mais aqui uma aula com o Dr. Sérgio Narciso Marques Lima, professor de odontologia da USP, hoje clinicando no seu consultório particular, a presença do vereador Bertin Scandiuzzi, que também é dentista, além de vereador, e a gente traz numa próxima oportunidade muito mais explicações para você que está assistindo ao nosso ponto de encontro. A gente vai ficando por aqui, a semana que vem tem mais.